Gente, eu vou falar aqui as 3 decisões mais difíceis que no longo da sua vida, no início da sua vida, você tem que tomar e tomar às vezes com cautela para você não acabar prejudicando na sua caminhada, na sua jornada ou algo do tipo assim. E talvez essas decisões que você tomar errada, talvez ela vai ser muito pior, 10 vezes piores para as mulheres. A primeira decisão é a pessoa que você vai ter um filho. É a pessoa que você vai se relacionar, é a pessoa que você vai construir uma família, porque assim, dependendo a pessoa que você for construir uma família, a pessoa que você for construir e você ter um filho, às vezes não vai custar só a questão financeira. Se fosse só a questão financeira, talvez seria o pior. Às vezes você vai causar consequências emocionais, que eu acredito que é muito mais do que o financeiro, é muito mais do que dinheiro, você entendeu? Porque assim, é que nem lá, eu conheço um colega, ele teve um relacionamento com uma mulher, né, teve uma filha, e o que aconteceu? Ele começou a namorar pouco tempo, ali, provavelmente em 6 meses, já logo conheceu, engravidou, e cara, esses 6 meses aí depois, após o nascimento, ele passou um bocado, cara, tanto emocional, tanto financeiro, né? Porque ele conheceu ela morava num quarto ali, no caso de aluguel, ele alugou uma casa, ele colocou ela para dentro de casa, e só que as brigas continuaram, né? Não pararam, continuaram ali, e ele acabou ali resolvendo, ambos ali separando, e ele seguiu a vida dele, ela continuou, mas ali para prejudicar ele, ela pegou, conheceu outra pessoa e se mudou para outro estado, e às vezes ele não consegue ver a filha dele, então assim, isso ele pagando pensão. Então às vezes essa decisão que você tem que tomar, cara, é muito importante. Assim, isso para o homem, porque como eu falei, a questão de dinheiro financeiro é de menos, mas mais o emocional, ele vê o longo da filha dele ali crescendo e ele não presenciando aqueles dias, aqueles momentos ali, principalmente esse momento da infância, como que ela tá em outro estado, eu acredito que é muito pior, né? Eu acredito que é pior ali, eu acredito que é algo que não pague, talvez esse sofrimento dele ali, porque não fazer o acompanhamento dessa criança, não acompanhar essa criança ali no início de vida, né? E aquela coisa que eu falo para você, eu acredito assim que é uma decisão que a pessoa tem que tomar de extrema importância para você não prejudicar no seu sucesso, para você não prejudicar na sua liberdade financeira, na sua liberdade emocional. É como que eu sempre falo aqui, talvez as pessoas não vão alcançar totalmente a liberdade financeira, porque às vezes está pego na liberdade emocional, né? Às vezes não sabe lidar com esses momentos assim. Então eu acredito também que para mulher é 10 vezes piores do que o homem, né? Porque às vezes assim, a mulher colocar um filho, às vezes dependendo do cara, e o cara não conseguir ajudar ela ali, não ajudar no crescimento, a mulher vai ter que trabalhar, geralmente a mulher tem uma jornada dupla, então assim é muito pior. Acredito que é muito pior mais para a mulher do que para o homem. A segunda decisão importantíssima também, que as pessoas têm que tomar e as pessoas têm que avaliar, assim eu me pergunto, que eu estava conversando com um colega, cara, quantas pessoas se encontra ali na faculdade, ali, às vezes ali na sala de aula, fazendo, dependendo o curso que está fazendo, e às vezes não sabe a carreira que quer seguir, por que está fazendo aquilo, se daqui, às vezes 4, 5 anos, haverá mercado de trabalho, como que eu sempre falo e eu sempre vejo as pessoas falando como que o mundo está passando por uma evolução rápida, né? É aquela coisa que eu sempre falei aqui nos vídeos. Se as pessoas olharem 20 anos atrás, vocês iam conseguir compreender que as pessoas que compraram terrenos
terrenos, casas antes. Por volta de um ano, aquele terreno, aquela casa, ela valorizou quase 100%. Né? E foi onde que muitas pessoas aí conseguiram ficar milionário, quem tinha dinheiro naquele momento ali, na explosão do mercado imobiliário. Hoje é mais difícil, hoje eu acredito aí que o valor está inflado, né? Como que você pode ver aí em São Paulo, uma kitnet você vai pagar em torno aí de mais ou menos 400 mil reais. Né? Isso se você comprar à vista, se você for financiar, você vai pagar quase o dobro, quase 800 mil. Então, assim, hoje está mais difícil fazer dinheiro com o mercado imobiliário, né? Às vezes quem faz é as pessoas que já, naquele momento para trás, naquela década para trás, já aproveitaram a oportunidade. E é o que eu sempre falo aqui. Então, às vezes, assim, a pessoa... O que eu falei para um menino? Ele quer fazer um curso ali de 5 anos, né? Direito, ele quer fazer... também prestar para o concurso para delegado da Polícia Civil ou algo assim. Eu falei, cara, eu até concordo com você. Se você desde o início, você já entrando na faculdade, você já tem um plano B, você pegar, você gravar a sua jornada ali, você entendeu? Desde a faculdade, você fazer vlog, você entendeu? Como que é o dia a dia da faculdade ali, porque eu acredito que se você falhar nenhum, você vai ter o outro, né? Ali como um plano B, você entendeu? E você também, como que eu falo, também saber gastar dinheiro, você saber gastar dinheiro, você saber economizar, você não gastar além do que você tem, você entendeu? Isso daí já vai te ajudar. Saiu até um dado ontem que eu vi no G1, cara, 50% das pessoas, das famílias brasileiras estão endividadas. É aquela coisa que eu sempre falo, eu conheço quase 10 pessoas que financiou carro, financiou apartamento, financiou moto, e isso daí acaba consumindo tudo, acaba consumindo os juros, não é? Porque você compra um bem, às vezes você vai pagar o dobro ou até mesmo 3 vezes mais, e quando você for vender ali, você retirou da agência, você retirou da loja, você já tem a depreciação do seu valor, não é? Então, assim, não é que nem aquele ativo como fosse uma renda. Porque se você deixar na renda Selic, se você deixar ali em qualquer investimento ali, provavelmente o dinheiro vai estar trabalhando para você. Diferente do que esse que é um passivo, né? Que ele só está consumindo manutenção, gasolina, IPVA, seguro, e aí vai. Então, assim, esse. E o terceiro ponto que eu falo aqui para vocês também é vocês ter clareza que vocês querem, você entendeu? Vocês ter clareza, pensarem bem na questão, às vezes, quando for ter filho, quando você for construir família, a pessoa, a companheira, né, a pessoa que você quer dividir ali, para você não ter esses custos, tanto jurídicos, né, e emocionais. Aí eu tava vendo até mesmo o Amaral, né, ali quando ele casou lá com aquela japonesa, e infelizmente ele teve o divórcio ali. No divórcio ele acabou deixando ali os bens, né, por direito ali dela, e isso aí fez ele ficar um pouco ruim financeiramente, e ele teve que reconstruir, teve que se erguer novamente, você entendeu? Ele, como outras, quase 90% aí da população também, acaba ocorrendo, né? Aquilo ali só não acaba ocorrendo só com os artistas, só com os famosos. Eu acho que com a gente, meros mortais, também acaba acontecendo. Então, eu acho que esses são os 3 pilares que você tem que tomar, importantíssimo, principalmente você que está com início ali da sua vida, início da sua jornada sexual ali, você entendeu? Ter paciência, às vezes mesmo as pessoas dando risada de você, que eu acredito que vocês vão olhar para trás, e se vocês construírem esses 3 pilares com força e organização, eu acredito que vocês vão olhar para trás e vocês vão dar risada daquelas pessoas que riram de vocês naquele momento, né? E eu acredito que você vai estar muito melhor, você vai estar muito melhor que essas pessoas que cometeram esses erros, e você vai ter o sucesso, você vai ter a liberdade financeira, geográfica e tudo aquilo que você quis alcançar como sonho ou meta.